Tradução ajuda ou atrapalha no seu processo de aprendizagem de inglês? Eis a questão. Hello, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou a Teacher Carol e nós vamos falar sobre esse tópico que divide opiniões. Tradução é uma ferramenta e como uma ferramenta é claro que ela pode ser sim utilizada, mas sempre com alguns cuidados e nunca dependendo unicamente de uma só ferramenta. O primeiro ponto que você deve se atentar se você optar por utilizar tradução é que você não busque por palavras isoladas. A palavra pode ter mais de um sentido. Por exemplo, no português, a palavra ponto a gente utiliza para se referir ao ponto final, a ponto que você leva quando você vai no hospital e é preciso costurar, ponto de ônibus. E no inglês, a gente vai ter uma palavra para cada uma dessas situações, dos tipos de cuidado. A gente sempre precisa dar um contexto, ver exemplos relacionados à aplicação daquela palavra para evitar erros de expressão. Outra forma importante é a gente virar a chavinha na nossa cabeça e entender que cada idioma tem a sua forma específica de expressar uma ideia. Vamos para um exemplo para ficar mais claro. Quando a gente vai falar a respeito de idade, no português a gente diz eu tenho 27 anos, por exemplo. No inglês, a gente diria com a ideia de eu estou com 27 anos. E se a gente for com a chavinha do português, tentar só traduzir e encaixar no inglês, vai dar errado, porque a gente vai pensar no I have 27 years old, o que é incorreto. A gente diria I am 27 years old, certo? Então a gente precisa entender que cada idioma tem o seu modo de operar. Então, nem sempre a tradução literal funciona. A tradução não funciona também com as expressões idiomáticas. A gente pode dizer, por exemplo, algo que não é o nosso favorito, que a gente não gosta muito, a gente fala assim, isso aqui não é minha praia, não gosto muito disso. A gente não vai traduzir essa frase literalmente. No inglês, a gente vai buscar um equivalente. Um exemplo seria a frase It's not my cup of tea, it's not my cup of tea, né? Que vai ter o sentido de isso não é a minha praia, embora não seja exatamente igual. Então, às vezes, vale muito mais nós nos utilizarmos de um processo de associação do que de uma tradução diretamente. Mais um exemplo que eu poderia dar nessa questão da gente entender mais pelo funcionamento do idioma do que como uma tradução direta é quando nós vamos falar de sintomas. No português, a gente fala eu estou. Se eu dissesse assim, eu estou resfriada. Será que eu diria I am cold no inglês? Na verdade, não. Se eu dissesse I am cold no inglês, eu estaria dizendo eu estou com frio. Quando a gente se refere a sintomas no inglês, a gente fala com aquela ideia de eu tenho. Então, eu diria I have a cold. Uma sugestão que, ao invés de traduzir, você pode começar a pesquisar no Google mesmo. Como eu falo tal coisa em inglês? Você vai ver a forma correta de se expressar no idioma. Utilize sim essa ferramenta, mas eu diria que ela não seja o seu primeiro recurso. Tente sempre um processo de associação, talvez com imagens, com exemplos, e aí vai ficar mais fácil e você acaba minimizando a chance de erros. Nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!